Fala, minha galera do Missão Aprovação, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, você que me acompanha aí para mais uma correção, dessa vez de direito penal. Vamos lá bater as questões 62, 63, 64, 65 e 66 do seu último simulado. Deixa eu já compartilhar a tela com vocês para a gente começar a nossa exposição, beleza? Vamos lá fazer a correção da questão 62, a parte aí, iniciando a parte aí de direito penal. Deixa eu só preparar melhor a visualização do texto. Pronto. Questão 62, vamos nessa. Marcelo, enfrentando dificuldades financeiras, aceitou ceder sua conta bancária a um conhecido mediante o pagamento de R$ 2.000, permitindo que por ela transitassem valores provenientes de sucessivas fraudes eletrônicas praticadas contra terceiros. A investigação comprovou que Marcelo tinha plena ciência da origem ilícita dos recursos e da finalidade da utilização da conta, embora não tenha participado da execução das fraudes. Considerando a legislação penal vigente, assinale a alternativa correta. Questão atualizadíssima para vocês. Letra A. Marcelo responde pelo crime de favorecimento real, cuja pena de detenção de 1 a 6 meses e multa por ter auxiliado os coautores após a consumação do delito. Letra B. A conduta de Marcelo é atípica, pois a mera cessão da conta bancária, ainda que remunerada, não constitui infração penal autônoma. Letra C. Marcelo pratica modalidade de estelionato, consistente em ceder gratuito ou onerosamente conta bancária para trânsito de recursos destinados ao favorecimento de atividade criminosa ou dela provenientes, sujeitando-se a uma pena de reclusão de 1 a 5 anos e multa. Esse é o nosso gabarito. Por isso falei com vocês que a nossa questão é uma questão atualizadíssima. Porque lá no artigo, vou compartilhar com vocês aqui, lá no artigo 171, quando a gente tem no parágrafo 2º do crime de estelionato as condutas equiparadas, foi acrescentado em 2026 pela Lei 15.397, que reformou... Cadê vocês? Pronto, achei. E reformou os crimes contra o patrimônio, foi incluído uma espécie de estelionato chamado cessão de conta para a prática de crimes, beleza? O nome do crime é cessão de conta. E aqui, deixa eu mostrar para vocês o nosso parágrafo 2º, inciso 7º. Já deixei aí em destaque. Cessão de conta laranja, ceder gratuito onerosamente conta bancária para que nela transitem recursos destinados ao financiamento de atividades criminosas ou que dela seja fruto. Foi exatamente o caso da questão. Questão muito boa, cobrando aí texto de lei, beleza? E mais uma vez, repito, questão atualizadíssima. Só para a gente bater em revista a letra D e letra E, Marcelo somente responderá pelo crime de estelionato se ficar demonstrado que participou da obtenção dos valores fraudulentamente subtraídos. Falso. E letra E, a cessão de conta bancária somente é punível quando realizada de forma onerosa, sendo atípica a cessão gratuita. Verificamos na própria lei que tanto gratuita quanto onerosamente se há essa cessão de conta do estelionato. Questão 3, então, gabarito da questão 62, gabarito letra C de Charlie. Questão 63, vamos nessa. Durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão, constatou-se que Vinícius havia subtraído, mediante rompimento de obstáculo, um tablet corporativo pertencente a uma instituição financeira. A defesa sustentou que o equipamento não se enquadraria na hipótese qualificadora introduzida pela Lei 15.397 de 2026. Rejeitada a tese defensiva, o magistrado reconheceu a incidência da qualificadora referente à subtração de aparelho de telefonia celular, computador, inclusive portátil, tipo prancheta ou de qualquer outro dispositivo eletrônico informático semelhante. Nessa hipótese, a pena abstratamente prevista para essa modalidade qualificada é de, atenção,
Para você que está estudando com material desatualizado, dificilmente você acertará essa questão, tá bom? Porque foi outra alteração promovida pela Lei 15.397, que foi praticamente uma reforma dos crimes patrimoniais, beleza? Aqui já antecipo para vocês que o nosso gabarito é letra D de delta. Ah, professor, questão de pena eu não gosto, também não gosto não, mas cai em prova, tá bom? Se cai em prova, você precisa saber. Reclusão de 4 a 10 anos e multa. Fechado? A gente está falando aí do tipo de... Cadê? A gente está falando do tipo de furto, beleza? Com rompimento de obstáculo. E a subtração se dá em razão de um tablet, que é a qualificadora referente à subtração de aparelho de telefonia celular, portátil de tipo prancheta, aqui nada mais é do que o tablet, beleza? Gabarito letra D de delta. Para você não desacreditar, vamos lá no artigo 155. Deixa só eu dar um zoom nesse... Ou melhor, até para facilitar. Só para a gente... Furto qualificado, tá vendo? Parágrafo 4º. E aí a gente tem no parágrafo 6º, a inclusão da pena de 4 a 10 anos, se o crime for a subtração de aparelho de telefonia celular, computador, inclusive portátil, ou do tipo prancheta de qualquer dispositivo eletrônico ou informático semelhante. Beleza? Questão 63, gabarito, letra D de delta. Essa daí eu tenho certeza absoluta que você acertou. Vamos para a próxima. Questão 64. Integrantes de uma milícia privada passaram a exigir de comerciantes locais o pagamento periódico de determinada quantia para que pudessem continuar exercendo regularmente suas atividades comerciais, sob ameaça de destruição dos estabelecimentos e agressões físicas. Encerrada a instrução criminal, o magistrado reconheceu que a conduta se deu no contexto da atuação da milícia e para a consecução de suas atividades ilícitas. À luz da legislação penal vigente, a consequência jurídica decorrente desse reconhecimento consiste em, vamos lá para as nossas alternativas. Letra A, aplicação da pena de extorsão em dobro em razão da especial gravidade da atuação da organização armada. Letra B, incidência de qualificador específico, elevando a pena abstrata da extorsão para reclusão de 8 a 20. Aplicação da pena do crime de extorsão em triplo, em razão de ter sido praticado por integrantes de organização criminosa, grupo paramilitar ou milícia privada. Letra, no contexto de sua atuação para a consecução de suas condutas. A letra D, aplicação cumulativa das penas dos crimes de extorsão e de organização criminosa, vedada qualquer forma de exasperação da pena da extorsão pelo mesmo fundamento. E letra E, aumento da pena de extorsão de metade até 2/3, mediante fundamentação concreta do magistrado. Nos termos do artigo 158, a gente tem a letra C como nosso gabarito. Beleza? Gabarito da questão 64, letra C de Charlie. Deixa eu já preparar aqui para mostrar a vocês. Artigo 158. Como eu estou falando da aplicação do crime praticado por uma organização criminosa, eu falo da causa de aumento no triplo, na forma do artigo 158, parágrafo 4º. Se os crimes previstos nesse artigo são cometidos por integrantes de organização criminosa, grupo paramilitar ou milícia privada no contexto da atuação para a consecução de condutas previstas, aplica-se o triplo da pena respectiva. E lembrando sempre, quando eu aumento infração, né, aumenta no triplo, aumenta no dobro, aumenta de 1/6,
aumenta de 2/3, de 1/3 a 2/3, não importa. Se eu estou falando de fração, eu estou falando de uma causa de aumento, também chamada de majorante. Se eu aumento a pena mínima e eu aumento a pena máxima, eu estou falando de uma qualificadora. Se eu reduzo a pena mínima, se eu reduzo a pena máxima, eu estou falando de uma causa de privilégio. Se eu reduzo a infração, eu estou falando de uma causa de diminuição, chamada de minorante. Beleza? Tranquilo, tranquilo, tranquilo? Vamos nessa. Questão 64, então, só para a gente avançar. Questão 64, gabarito, letra C, de Charlie. Vamos, então, para a questão 65. Após o término de um relacionamento conturbado, Júlio, conformado com a decisão de sua ex-companheira de romper definitivamente a convivência, dirigiu-se à residência dela e, na presença da mulher, matou o filho de ambos, afirmando que ela pagaria pelo sofrimento que ele causara. Restou comprovado que a motivação do agente era exclusivamente impor sofrimento psicológico à ex-companheira no contexto de violência doméstica e familiar. À luz da legislação penal vigente, assinale a alternativa correta. Claro que a gente está falando aqui do crime de vicaricídio, que foi incluído em 2026. Simulado está excelente, com questões super atuais, que com certeza esses assuntos vão estar presentes no seu concurso. Beleza? A conduta caracteriza homicídio qualificado? Falso. O vicaricídio é um crime autônomo, não é qualificadora do homicídio. Feminicídio indireto? Falso também. Temos um tipo penal autônomo. Letra C, a conduta caracteriza vicaricídio, ok, punido com reclusão de 20 a 40, certo, admitindo-se ainda o aumento de pena até a metade, de 1/3 até a metade, por ter sido praticado na presença da mulher contra a qual pretendia se causar sofrimento, perfeito. Gabarito, letra C, artigo 121B de Bravo, beleza? Artigo 121B, nosso gabarito, letra C, de Charlie. O crime de vicaricídio, galera, a violência vicária é aquela violência aplicada no outro, em terceira pessoa. Eu pretendo atingir fulano, mas eu dirijo a minha conduta, dirijo o meu dolo para Beltrano, e minha conduta dirigida para Beltrano é exclusivamente para fazer com que fulano sofra. Eu quero atingir a mãe, então eu ataco o filho para que a mãe sofra as consequências ali daquele ataque causado ao filho. Nesse caso aí a gente está falando da violência vicária. Quando essa violência vicária gera uma morte, na terceira pessoa, ali na vítima direta, a gente está falando do crime de vicaricídio. Por favor, não confunda a violência vicária, que é uma espécie de violência, com o vicaricídio, que é um crime específico no contexto de violência vicária. Violência vicária é mais amplo, vicaricídio é mais específico. Beleza? Só para a gente fechar, letra D, homicídio qualificado, falso. Vicaricídio, olha aí a letra E, a configuração do vicaricídio, depende de que a vítima seja exclusivamente descendente? Não, a gente não tem essa exclusividade. Fechou? E, para a gente já encerrar a nossa participação aqui, um absurdo, o direito penal cair apenas 5 questões, deveria ser uma prova inteira de direito penal, a melhor disciplina, com certeza, mas vamos lá, encerrar nossa participação com a questão 66. Acerca da legítima defesa e do estado de necessidade, assinale a alternativa correta. Teoria geral do crime, especificamente falando da ilicitude ou antijuridicidade, aqui as causas excludentes mais festejadas. Letra A. Na legítima defesa, a ação lesiva é dirigida contra bem jurídico de indivíduo que, de modo nenhum, deu motivo. Acabou. A legítima defesa nada mais é do que uma reação à conduta praticada por um terceiro. Letra B. Na legítima defesa, a origem do perigo ao bem jurídico decorre exclusivamente de agressão humana ilícita, ok? Já no estado de necessidade, o perigo para o bem jurídico pode derivar de conduta humana ou de evento natural. Perfeito.
gabarito letra B de bravo. Cuidado, galera. Quando eu falo de legítima defesa, eu falo de um comportamento humano ilícito. Esse comportamento humano eu chamo de agressão. Ilícito, óbvio, essa agressão é uma agressão injusta. Quando eu falo de estado de necessidade, eu falo que foi criado ali uma situação de perigo. Uma situação de perigo essa que pode ser provocada por uma ação humana, como também por um evento natural, uma avalanche, um naufrágio, uma catástrofe, enfim. Perceba, no estado de necessidade, eu tenho conflitos de bens jurídicos. Está vindo uma avalanche, eu preciso me salvar. Só que só tem um abrigo. Para eu me salvar, eu vou matar Miguel. Então, nesse caso, vida de Miguel, vida de Marcos estão em conflito, estado de necessidade. Quando eu falo de legítima defesa, eu estou falando de uma reação a uma agressão injusta, e essa reação visa exclusivamente proteger o bem jurídico primário, proteger até cessar aquela agressão praticada. Fechado? Letra C. No estado de necessidade, há uma reação diante da necessidade de salvar um bem ameaçado, enquanto na legítima defesa, a ação contra bem jurídico pertencente ao autor da agressão injusta. Peraí. No estado de necessidade, há uma reação diante da necessidade de salvar um bem jurídico, um bem ameaçado, certo? Não. Ah, tá aqui o erro. Enquanto a primeira parte está certa, tá bom? No estado de necessidade, há uma reação diante da necessidade de salvar o bem jurídico ameaçado. Foi o que eu acabei de explicar no exemplo. Temos um abrigo apenas, está vindo uma avalanche. Eu e Miguel estamos disputando aquele abrigo. A minha reação na necessidade de salvar minha vida é o quê? Matar Miguel. Enquanto na legítima defesa, há uma ação contra o bem jurídico pertencente ao autor da agressão injusta. Nesse caso aqui, galera, o que é que nós temos? Miguel, ele vem me agredir. Automaticamente, eu reajo. Eu reajo para repelir essa agressão. O meu objetivo não é atacar bem jurídico de Miguel. O meu objetivo é simplesmente afastar essa agressão. Então, eu posso verbalizar, eu posso ameaçar uma agressão, pouco importa. O que eu preciso é que aquela agressão injusta, ela cesse. Beleza? Letra D. A legítima defesa e o estado de necessidade dependem da ponderação de interesses, de modo que só exclui a ilicitude da conduta quando o bem jurídico sacrificado for menos importante que o bem jurídico salvo. Nesse caso aqui, nós temos uma causa de diminuição de pena. Imagine que eu, Marcos, em um incêndio, salvo a minha cachorrinha, a Mora, e deixo o Miguel ali ardendo no fogo do inferno. Perceba, por mais que Miguel seja malucão, por mais que Miguel seja atribulado, a vida de Miguel, para o direito, para mim não, mas a vida de Miguel, para o direito penal, é mais importante do que a vida de um cachorro. Afinal, o cachorro, ele é patrimônio. Eu estou falando de uma vida humana em detrimento de um patrimônio. Eu salvo esse patrimônio e deixo a vida humana perecer. Nesse caso, eu estou salvando um bem jurídico de menor valor, deixando ali perecer um bem jurídico de maior valor. Nesse caso, eu tenho uma causa de diminuição de pena. Fechado? E letra E, no estado de necessidade, há uma disputa entre a ilicitude da conduta de quem se defende e a ilicitude de quem agride. Não. Isso aqui é na legítima defesa. Beleza? Tranquilo? Portanto, gabarito da questão 66, gabarito letra B de bravo. Vamos aqui só, exatamente. Gabarito letra B de bravo, nossa última questão aqui na nossa correção, beleza? Para aqueles que não me conhecem, me perdoem, eu não me apresentei logo no início, na ansiedade de responder logo essas questões. Por cá, professor Marcos Ribeiro, o meu Instagram, @prof.marcosribeiro. Lá vocês vão encontrar dicas e notícias de concurso, dicas relacionadas às disciplinas que eu leciono, direito penal, processo penal e legislação extravagante. Estamos juntos aí na construção da sua aprovação. Beleza? Qualquer dúvida, pode mandar um alô, pode pegar meu contato aí com Gerson ou com Miguel. Quem quiser e tiver interesse, pode seguir lá
no Instagram, lá também é um canal aberto de dúvidas, pode mandar a dúvida, o horário que for, estou demorando um pouquinho mais para responder, mas sempre ali no máximo em 2 dias você já tem a resposta de vocês, beleza? Um abraço, galera, fiquem com Deus, uma excelente semana, minha continência e respeito, e até a próxima. Tchau, tchau.